Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente resolve questões envolvendo lógica de predicados através do uso simples da teoria dos conjuntos, certo? Bom, a questão que a gente vai trabalhar é essa daí que está na tela, ok? Deem uma lida nela, por favor. Observando o enunciado da questão, a gente identifica algumas palavras presentes na lógica de predicados, né? Como, por exemplo, o todo, o existem e o algum, ok? Então, pelo enunciado da questão, a gente configura com a aplicação da lógica de predicados. Então, no enunciado nós temos, né? Todo cinema é uma casa de cultura, existem teatros que não são cinemas, e algum teatro é casa de cultura. Ao todo, temos três proposições, né? Todo cinema é uma casa de cultura, existem teatros que não são cinemas, e algum teatro é casa de cultura, ok? Vamos agora analisar cada uma destas proposições. A primeira proposição que temos é todo cinema é uma casa de cultura. Então vamos representar um conjunto para os objetos que representam os cinemas e um conjunto para os objetos que representam a casa de cultura. Então, em amarelo eu vou representar a casa de cultura, certo? E em verde irei representar os cinemas, ok? O próximo passo é criar a relação que todo o cinema é uma casa de cultura. Desta afirmativa, temos então que o cinema ele é um subconjunto de uma casa de cultura, ok? Então vamos criar aqui a relação. Primeiro a casa de cultura, certo? E agora o cinema como um subconjunto da casa de cultura. Por ser um subconjunto, existe também a possibilidade do próprio cinema ser do mesmo tamanho de uma casa de cultura, ok? Por efeitos didáticos, vamos representar o cinema como um subconjunto da seguinte maneira. A próxima premissa é: existem teatros que não são cinemas, certo? Então, eu vou ter um conjunto de teatros, um conjunto de cinema. Podem ser dois conjuntos totalmente disjuntos, sem nenhuma interseção, porque satisfaz a afirmativa. Como também podem ser dois conjuntos com interseção ou uma relação de subconjunto, onde o cinema é um subconjunto de teatro, certo? Então, existem teatros que não são cinemas, nós temos essas três possibilidades. O próximo passo é pegar essas possibilidades resultantes e interligar com a relação anterior, que é cinema com casa de cultura, ok? Então, para facilitar, vou copiar, certo? Porque vamos ter as seguintes relações, né? O cinema, ele é um subconjunto de uma casa de cultura. Então, a casa de cultura pode ser disjunta, como também a casa de cultura pode englobar as duas classes, certo? Ok? Isso aqui um pouco mais para cima. Pelo mesmo princípio, nós temos essa disjunção, como também nós temos ela englobando as duas relações, certo?
Só ganhar um pouco mais de espaço. Ok. Finalmente. Temos a mesma relação, certo? Essa e mais essa. Finalmente, algum teatro é casa de cultura. Analisando aqui os fatos, né, que desenhamos as 6 possibilidades, fica fácil verificar que esse caso aqui não satisfaz a premissa. Em todos os outros, existe algum teatro que é uma casa de cultura. Ok? O próximo passo, então, é analisarmos as premissas e identificar qual é a correta. Ok? Então, dado os cenários que construímos, baseado nos três fatos da questão, no enunciado da questão, vamos analisar as 5 possibilidades que são dadas, onde, das 5 possibilidades, uma é verdadeira. O primeiro item que vamos analisar é a letra A. Ela tem a seguinte afirmativa: existem cinemas que não são teatros. Observando os cenários criados, que foram baseados nas proposições do enunciado, ou seja, nos fatos da questão, nós vamos verificar que o item 4 torna falsa a premissa de letra A, certo? Logo, a letra A tem um valor falso. Não é uma questão correta. O próximo item. Existe teatro que não é casa de cultura. Este item também é falso. Veja no cenário 1. Todo teatro é uma casa de cultura. Pelo item C. Alguma casa de cultura que não é cinema é teatro. Também é falso. Observemos o cenário de número 2 e o cenário de número 4. Certo? Não existe casa de cultura, por exemplo, na 4, que não seja cinema. Logo, o item C também tem um valor falso. Usando o mesmo raciocínio da letra C, a letra D também é falsa. Certo? Tomemos o exemplo novamente do cenário 4. Toda casa de cultura é cinema. Finalmente, resta a letra E, que provavelmente ela é a verdadeira. Ok? Mas antes de falarmos sobre a letra E, é interessante aprendermos ou revisarmos o conceito de verdade por vacuidade, certo? A verdade por vacuidade é uma afirmação que diz que todos os elementos de um conjunto vazio têm uma certa propriedade. Ou seja, eu consigo, dado um conjunto vazio, tornar válida qualquer propriedade sobre aquele conjunto. Por exemplo, se eu digo a seguinte sentença: todos os telefones na sala estão desligados. Ora, se eu sei que a minha sala não tem telefone, esta sentença tem a validade verdadeira. Da mesma forma, se eu falar que todos os telefones na sala estão ligados, também tem a validade verdadeira, uma vez que a minha sala não tem telefones. Tá? É engraçado que, por vacuidade, também é verdade afirmar que todos os telefones na sala estão ligados e desligados, uma vez que a minha sala não possui nenhum telefone. Então, a verdade por vacuidade, novamente, é uma afirmação onde todos os elementos de um conjunto vazio possuem uma certa propriedade. Ok? Logo, através da letra E, todo teatro que não é casa de cultura, não é cinema, é uma afirmativa de valor verdadeiro. Por quê? Vamos analisar os cenários. No primeiro cenário, todo teatro que não é casa de cultura é um conjunto vazio, certo? Logo, ele pode ser um cinema, como também ele não pode ser um cinema. Por vacuidade,
ele não é cinema, certo? No segundo cenário, todo teatro que não é casa de cultura não é cinema, está correto, né? Observem aqui a área que está fora da interseção, certo? Beleza? O item 3, o cenário 3, por vacuidade, também garante que todo teatro que não é casa de cultura, ou seja, é um conjunto vazio, também não é um cinema. Tá? No item 4, todo teatro que é essa região externa à casa de cultura também não é cinema. E, finalmente, no item 5, todo teatro por vacuidade que não é casa de cultura também não é cinema. Logo, para a questão mencionada nesse vídeo, a resposta é a letra E, certo? É claro que, com muita prática, com a prática de exercícios, com a revisão da teoria da lógica de predicados, fazer toda essa análise flui mais natural, certo? Torna-se mecânica, ok? Esse vídeo, por motivos didáticos, a gente criou vários cenários para que você possa entender como é feita a análise em cima de afirmativas em uma questão envolvendo lógica. Logo, não deve se permitir ambiguidade, certo? Temos que respeitar o princípio do terceiro excluído. A afirmativa ou é totalmente verdadeira ou é totalmente falsa. Não existe um terceiro caso. Bom, se o vídeo foi útil para você, eu espero que você clique em gostar, em curtir, certo? E quaisquer dúvidas, podem me enviar um e-mail ou comentarem aqui no fórum, que eu terei o prazer de responder. Bons estudos a todos!